boa noite. Vamos convidar aqui algumas pessoinhas. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Quem já tiver entrado, me confirma aí se vocês estão ouvindo bem. Hoje na live a gente vai falar sobre a linguagem que precede a comunicação. Vamos falar da diferença, um pouquinho mais, né, sobre a diferença da linguagem para a comunicação, dicas valiosas sobre comunicação no relacionamento. E algumas pessoas falam assim: ai, mas são dicas tão simples. É o simples que funciona, é o simples que resolve. Porque se a gente tenta. Está ruim aqui. Se a gente tenta complicar demais, aí a gente acaba não fazendo, que é complicado, né? Aí vira um pretexto para não fazer. Então são coisas realmente simples que fazem a diferença. Vou esperar mais um pouquinho para ver se mais alguém entra, para dar tempo. Quem já tiver entrado, se quiser pegar o seu caderninho, sua caneta, porque nessas lives de terça a gente usa mais a cachola e aí é bom anotar, né, para não... Eu particularmente gosto muito de anotar de próprio punho, não anotar no celular, não anotar no computador, porque isso ajuda a memória. A gente tem memória muscular, né? E quando a gente está anotando, a gente tem que reter a informação, codificar, descodificar para o papel. Aí tem toda a recodificação de novo, quando você está lendo o que você está escrevendo. Então, anotar de próprio punho ajuda muito, 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 muito. É muito melhor do que anotar no celular, do que anotar no computador. Mas se você não tiver com caderninho, se você não tiver possibilidade de anotar de próprio punho agora, não tem problema. Anota no celular, anota no computador, que tá valendo, né? Então, em respeito a quem já chegou, né? Eu vou começar e a gente vai trocando uma ideia. Então, na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre a diferença de linguagem e comunicação, né? Escrever a lápis, né? É bem melhor. A comunicação, basicamente, de forma muito simplista, né? É a transmissão de informações, ou seja, tem um emissor, tem um receptor, você manda a informação, o outro recebe, pronto, acabou. Porque adotamos como premissa os conceitos da engenharia da informação, né, para descrever comunicação. E quando a gente fala de linguagem, a gente está falando de algo que precede a comunicação, que vem antes da comunicação. E ela que dá forma para a comunicação, que muitas vezes é feita por meio da fala, não é? E a gente falou, terça-feira passada, que por meio da linguagem eu me crio no mundo, eu me desenvolvo no mundo, eu me formo no mundo, para o mundo, e eu, por meio da linguagem, eu crio a mim mesma, não é? Basta ver como é que as crianças vão se formando, né? Por meio da linguagem.
Mas existe uma outra coisa que é fundamental, uma outra função que é importantíssima da linguagem. Por meio da linguagem, eu mudo ou eu crio realidades. Eu crio realidades diferentes. Depende de como eu organizo tudo isso. E aí, a gente falou. Qual foi a dica que eu dei semana passada, que era tipo tarefa de casa, né? Pare por 5 minutos no seu dia e respire. Respire como um bebê respira, porque 99,99% das pessoas respiram de forma errada, né? Então, a minha sugestão para vocês foi respirar, inspirar, né? Expandir tudo até a barriga, ver a barriga fazer inflar e expirar, murchando a barriga, depois o diafragma, depois o tórax, até tirar tudo. Esse era o exercício para fazer 5 minutos por dia e depois, ao longo do dia, eu sugeri que vocês fossem percebendo, sem alterar, percebendo como é que estava a respiração. Se a sua respiração estava só até aqui, estava até aqui, se tinha mais inspiração do que expiração, ou se estava ao contrário, se tinha mais expiração do que inspiração, né? Porque tudo isso é informação sobre você. Tudo isso é informação sobre você. E quanto mais informações você tem, quanto mais conhecimentos você tem, mais possibilidades de criar realidades diferentes você tem. Então, a maior fonte de aprendizado, quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de autoconhecimento, a maior fonte de informação, o livro mais importante que a gente tem é a gente mesmo, né? Existem milhões de livros, né, manuais e por aí vai, que são importantíssimos, que ajudam muito, mas de nada servem se a gente os ler e não adaptar para a nossa realidade e ver como é que aquilo reverbera na gente, né? Então, a maior fonte de aprendizado sobre si mesmo é você. E aí, das pessoas que estão aqui, quem estava na semana passada, acho que só a Grise e o Emerson, não sei se estava, agora eu não lembro. Como é que foi, né, fazer esse exercício? Fez, deu conta de fazer, não deu conta de fazer? Qual foi a dificuldade? O que sentiu, né? A gente anda tão desconectado da gente mesmo que quando tem uma proposta, né, de se olhar, de se perceber, às vezes dá até um incômodo, né? Às vezes dá até um incômodozinho. Então, quem quiser compartilhar, né, tem a demorinha aí entre o que vocês escrevem e na hora que chega aqui para mim, eu vou tocando e à medida que vocês forem colocando, a gente vai comentando. E aí, olha que coisa legal. O universo se comunica com a gente o tempo todo, basta a gente estar atento, né? Nesse final de semana, a gente teve o Oscar. E no Oscar a gente teve uma situação bastante atípica, não é? O Will Smith deu um tapão na cara do Chris Rock por conta de uma piada que ele fez, né, com a esposa do Will Smith, a Jada, e o clima ficou meio estranho. Eu não vou entrar aqui quem tá certo, quem tá errado, eu tenho as minhas convicções, mas não cabe aqui. Mas eu tô trazendo esse exemplo à tona porque o exercício que eu recomendei para que vocês fizessem fosse respirar. E eu falei que o passo zero para qualquer melhoria em qualquer área da sua vida, mas aqui estamos falando de comunicação.
passo zero para melhorar a sua comunicação, as suas conversas, para que depois você tenha relacionamentos melhores, é a respiração. Se o Will Smith tivesse respirado antes de fazer o que fez, talvez ele não tivesse feito o que fez. Não sei se ele está certo, não sei se ele está errado, não é essa a questão. A questão é, diante de uma situação constrangedora, diante de uma situação difícil, quem eu quero ser? Eu quero ser a pessoa que vai descarregar a raiva e de repente até criar uma situação ainda pior para mim, para outra pessoa, para o trabalho, para todas as outras relações? Ou eu quero ser a pessoa que para, respira e escolhe tomar uma atitude que não tenha consequências ruins para mim, que não tenha consequências ruins para outras pessoas, para aquilo que a gente está se propondo a fazer, para aquela tarefa em específico, não é? Então, quando a gente não respira, a gente pira, né? Quando a gente não respira, a gente entrega o nosso poder de decisão para outra pessoa, para a situação, para uma emoção que às vezes não é a mais favorável no momento, para um comportamento automático, repetitivo, disfuncional, de autossabotagem e por aí vai, né? Deixa eu tentar ler aqui. Pratiquei bastante, a respiração e o estado de presença são muito importantes para não sair do controle. Beleza. O pior é a ressaca moral. E ele teve porque se arrependeu depois, independente de estar certo ou errado. Pois é, né? Cria um climão e aí já foi feito, né? O que faz? E quantas vezes a gente não faz isso, né? Olha que engraçado, né? Eu estudei muito, li muitos livros, fiz muitos cursos. Há um tempo atrás eu comecei a somar quanto eu tinha gasto em cursos, fora faculdade, né, escola normal, essas coisas. Eu fui fazer as contas de quanto eu tinha gastado. Na metade do caminho eu parei, porque eu fiquei horrorizada com o valor. Eu falei, não, gente, não vou fazer essas contas não. Mas quanto eu me dediquei, né, para saber o pouquinho que eu sei hoje. E aí eu descobri que a minha avó, tadinha, que mal sabia ela escrever, já sabia o que eu tinha descoberto, né? Ela falava assim, você tem 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Por que eu tô falando isso? Porque a dica de hoje complementa a dica da semana passada. A dica de hoje é observar. Que a gente já começou a introduzir, né? Que eu pedi para vocês irem observando a respiração de vocês. Ah, Renata, vou observar o quê? Para começar qualquer processo de observação bem feito, a primeira coisa que você tem que observar é a si mesmo. Então, a proposta de hoje é: comece a observar. Observe a sua respiração, que vocês já estavam fazendo. Observe os seus pensamentos. E quando eu falo observe, é apenas observar. Não é mudar, não é tentar controlar, porque você vai ficar só tentando, você não vai conseguir. Não é julgar. Apareceu, observe, deixa eu ir. Pronto. Observar as suas emoções, seus sentimentos.
observar as coisas que você fala, como você fala, quais são as palavras que você usa. As palavras não existem por um acaso, as palavras têm significado, as palavras têm energia. Então, quais as palavras que você está usando? Qual o tom de voz que você está usando? Como é que você está organizando essas palavras para poder se comunicar? Observar os seus atos. O que eu estou fazendo? Como que eu estou fazendo? Qual foi a emoção que me deu o impulso, que me motivou para fazer determinada atividade? E na hora que eu estou executando essa atividade, a emoção é a mesma? Ou eu tenho uma emoção diferente? Porque tem gente que tem uma emoção, por exemplo, de entusiasmo, uma emoção não, um sentimento, né, de entusiasmo, na hora de se motivar para fazer determinadas coisas. Mas na hora que está executando, a emoção é de raiva. Por quê? Porque na hora que ela estava imaginando o que ela ia fazer, ela focou no resultado, naquele resultado que ela quer. Mas ela esqueceu que para ter aquele resultado tem um processo. E aí na hora que ela está executando, ela está no processo. E o processo nem sempre é agradável. Então, para que eu vou fazer essa observação? Se eu sei que a minha motivação inicial é o entusiasmo, por exemplo, e na hora que eu estou executando é raiva, eu preciso alinhar isso. Se a gente colhe aquilo que a gente planta, se a gente tem aquilo que a gente dá, se a gente tem de volta aquilo que a gente dá, se você fizer alguma coisa com raiva, você vai ter o quê? Então, aprender a... Só que você não consegue alinhar essas coisas se você não para observar. E nesse primeiro momento eu estou pedindo para vocês observarem. Porque sem a identificação, sem a observação, não tem como mexer. E aí vocês precisam ficar excelentes observadores de si mesmos, num primeiro momento. E quando vocês se tornarem excelentes observadores de si mesmos, aí tá na hora de dar uma olhadela para fora e começar a observar fora. Então, durante esta semana, a minha proposta é: comecem a se observar. Todos os aspectos de você. Para na frente do espelho. Olha para a imagem que está refletida lá. Observa. A imagem que está refletida lá é coerente com o que você acredita, com o que você sente? Se não é, calma. Na live de quinta-feira a gente vai falar sobre essa questão da autoimagem, da perda de identidade, enfim. Mas nessa semana, observe. Observe quem é você, como você funciona. Né? Porque a gente tem muita gente que vive pela vida como aquelas pessoas que compram, sei lá, um aparelho super, ultra, mega tecnológico, mas não sabe usar. Né? Não sabe quais as funções que tem. Não sabe qual é a capacidade, não sabe tudo que dá para fazer com aquilo. Ok? Um aparelho, o máximo que você vai perder é dinheiro. Mas as pessoas fazem isso com as próprias vidas, com a própria existência. E aí? Vai passar pela vida sem saber todo o seu potencial? Sem saber tudo que você é capaz de fazer?
Observar é o primeiro passo. Então, durante essa semana, vocês vão se observar e vão tirar um dia da semana para observar fora. Só observar, não é para julgar ninguém, não é para querer mudar, querer consertar ninguém, nem situação nenhuma. Observa. E aí, eu gosto muito de quando estou fazendo esse exercício de observação, eu adoro fazer isso em restaurante. Eu gosto muito de quando estou fazendo esse exercício de observação, eu vou anotando. E eu vou anotando tudo que eu estou observando. E aí eu abro um espacinho para eu fazer um roteirinho de cinema. E eu começo a inferir. E é apenas uma suposição, não é verdade. Pode ser que em algumas coisas eu acerte, pode ser que em outras não. Mas ter esse cuidado de saber que é só uma inferência, é só a sua opinião. Eu escrevo do lado, aquela pessoa parece ser um advogado, parece que é casado, pode ser pai de 2 filhos, é uma pessoa que gosta disso, daquilo. Aí eu monto todo um cenário, toda uma história para aquela pessoa. Depois de observar. Quando a gente tem a oportunidade de checar, é fantástico, porque a gente pode sentar com a pessoa e falar: fulano, olha só, eu pensei isso de você. E aí quando você checa, algumas coisas vão bater, outras não. Quando você fica bom em se observar, e aí você começa a treinar, você começa a observar os outros. E você começa a acertar algumas coisas. Qual é a importância disso para a comunicação? Se eu sei que eu vou ter uma conversa com uma pessoa e essa conversa requer um ambiente de segurança, de harmonia, de confiança, de parceria, porque precisamos tomar uma decisão, por exemplo. E eu estou na emoção, na raiva, da chateação, da frustração. Essa conversa vai dar certo? Qual a chance dessa conversa dar certo? Qual a chance da gente ter um resultado legal dessa conversa? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Ah, mas essa conversa é inadiável, ela vai ter que acontecer agora. Ok, tudo bem. Então você vai pedir para a pessoa que vai conversar com você 2 minutos. E vai alterar o seu estado emocional. Mas alterar o estado emocional é muito mais difícil. Requer treino. Requer conhecimento sobre postura corporal. Requer conhecimento sobre sistema endócrino, sobre neurotransmissores, minimamente. É muito mais difícil. Então, cara, eu preciso ter uma conversa que a emoção que precisa predominar, os sentimentos que precisam predominar nessa conversa são X, Y, Z. Eu tô com os sentimentos A, B, C. Não vai dar. Quando que você consegue identificar isso? Quando você está treinado em se observar. Entende a importância da observação? E aí, quando eu estou treinada em me observar e eu começo a ensaiar algumas observações fora,
eu tenho uma capacidade maior de perceber que às vezes eu tô funcionando naquelas emoções ou naqueles sentimentos que são necessários para aquela conversa, mas a pessoa com quem eu vou conversar não. E aí existem algumas maneiras de resolver isso. Mas se você não domina essas maneiras de resolver isso, a melhor coisa a se fazer é: fulano, eu preciso conversar com você sobre tal assunto. Mas eu acho que agora não é uma boa hora. Vamos conversar depois? Porque não vai funcionar. Não vai dar certo. Então, tem jeito de resolver a pessoa perceber que a pessoa não está na mesma sintonia e trazer ela para essa sintonia? Tem, claro que tem. Para tudo tem jeito, tudo. Mas é mais difícil. É mais difícil e requer um pouco de boa vontade da outra pessoa também. Mas se você pode evitar esse desgaste, por que vai insistir? Qual a necessidade? Então, exercício para esta semana. Se observe com profundidade. Aqueles mais audaciosos, aqueles mais ousados, aqueles que falam: não, você tá pouco, quero um negócio pedreira. Então vamos lá. Para essas pessoas que gostam de se desafiar, a minha proposta é que, terminando a live aqui, você pare na frente do espelho e se olhe nos olhos por 1 minuto. 1 minuto. Um minuto. Não é para olhar como é que tá a sobrancelha, como é que tá a pele, não é isso. É se olhar nos olhos. Os olhos são a janela da alma. É se olhar nos olhos e ler, perceber, identificar, observar tudo que acontece lá dentro. Por 1 minuto, só 1 minuto. E na hora que vocês forem fazer, vocês vão ver que 1 minuto é coisa pra caramba. Esse é um dos exercícios mais difíceis que eu conheço de autoconhecimento. É um exercício simples, que é até bobo, né? Parar diante do espelho e se olhar nos olhos por 1 minuto. É a coisa mais boba que tem. Mas é um exercício dos mais difíceis de serem executados. Então, se você conseguir 1 minuto, você está num lucro que você não faz ideia. A maioria não passa de 20 segundos. Então, então agora eu não preciso mais olhar para a respiração. Não, bebê. Agora você vai somar uma coisa com a outra. Aqui a gente adiciona, a gente não retira nada, a gente só adiciona. Então, as tarefas continuam sendo parar para respirar, observar a sua respiração e todo o resto. E para quem quer se desafiar, se olha no espelho, dentro dos seus olhos, por 1 minuto. E aí eu vou dar uma dica mais... Ai, Renata, mas nossa, né? Ai, parar para respirar, parar para me observar. Enquanto você não faz, enquanto você não fica bom nisso, você não entende a importância disso para a comunicação nos seus relacionamentos. Aí você já quer fazer as outras coisas que estão lá na frente, mas você não tem base. Mas tudo bem, eu vou adiantar uma diquinha.
Uma das dicas que tem no num pequeno e-book que eu fiz, hoje até coloquei lá nos meus stories a capinha dele, tá bem bonitinho. Que quem tiver interesse é só clicar no link lá na bio que eu mando para vocês gratuitamente. Ele tem 45 dicas de forma muito objetiva, muito clara, muito simples, que se você conseguir colocar em prática essas 45 dicas, a sua vida vai mudar muito, muito, muito. E é gratuito, tá? Então acessa lá o link da bio que eu mando para vocês e, e vai ser muito bom, né? Porque depois eu quero saber o que aconteceu. Mas lá tem uma dica que é contrassenso, né? Do senso comum. Uma das dicas que tem lá é tenha DRs. Todo mundo fala, ai, nossa, DR é chato, DR não sei o que, DR não sei o que. Não. Como assim tenha DRs? Se você se relaciona com alguém, ah, Renata, eu não tenho namorado, eu não tenho marido, eu não tenho esposa. Não tem problema, meu amor. Você se relaciona com alguém. Você não é um eremita, não mora lá no alto do Everest, até porque se morasse já tinha morrido, né, sem ar. Você se relaciona com alguém. Tire um momento com essa pessoa com a qual você se relaciona para conversar sobre a relação de vocês. O que é conversar sobre a relação? Não é, vou falar tudo que não é primeiro. Não é apontar o dedinho e falar você naquele dia assim, assim, assim. Não, isso não é isso não é. Não é, eu gostaria que você fizesse. Não, não é. Isso não é DR. Isso é cobrança. Isso é uma reclamação. Reclamação tem hora para fazer. Tem jeito de fazer. E se você fizer do jeito certo, não dá problema. Sente com a pessoa e tenha uma DR. O que você vai fazer nessa DR? Você vai conversar sobre coisas que você considera importantes para você numa relação. Coisas normais, gosto de fazer, gosto de comer, gosto de assistir, gosto de ouvir, gosto quando você faz isso. Valores como honestidade, lealdade, sei lá eu quais são importantes para você, são importantes para mim. Tenho essa e essa expectativa. Penso em construir uma relação assim, o que você acha? E aí, quando você colocar as suas questões, à medida que você for colocando as suas questões, as suas preferências, as suas necessidades, não como nenhuma cobrança. Por favor, DR não é cobrança. Escute o que a outra pessoa tem para dizer. Quais são as preferências dela? Quais são os valores dela? Quais são as expectativas que ela tem? Algumas vão estar alinhadas com você, com as suas. Até porque, né? Senão como é que convive? Algumas podem não estar. Nessas que não estão, se você acha que você já dá conta, que vocês têm maturidade, que vocês sabem lidar com isso, alinhem. Se você acha que você ainda não dá conta, fala, ok. Agradeça. Agradeça.
Todas as vezes que uma pessoa para te ouvir, para te escutar mais do que ouvir, ela está abrindo um espaço dentro dela, dentro do coração dela, dentro da alma dela, um espaço para você. Agradeça. É uma escolha. Quem eu quero ser nessa relação? A pessoa que cuida de si mesmo e cuida do parceiro ou da parceira? Ou a pessoa que só quer venha a nós, vosso reino, nada. E isso não é uma relação. O tempo todo, quando a gente fala de linguagem em relacionamento, a pergunta que está por trás é: quem eu quero ser nessa história? A pessoa que esquece de respirar, que faz uma observação pífia ou às vezes nem observa e sai cometendo atos impensados, atos impulsivos, atos que repetem padrões disfuncionais. Ou eu quero ser a pessoa que vai dar a melhor resposta. E entenda que a melhor resposta, muitas vezes, é o silêncio. A melhor resposta, muitas vezes, é não fazer nada. Nem tudo que acontece precisa de uma resposta imediatamente. Aconteceu, ok. Tudo bem. Alguém tem alguma ponderação? Ai, Renata, eu não concordo. Ai, Renata, acho difícil. Ai, Renata. Fiquem à vontade para colocar. É importante que as pessoas entendam que todas as lives que eu faço, aliás, tudo que eu faço, que eu dou, né, para vocês, seja nas lives, seja no material, não importa. É com o pé muito no chão e é a partir da experiência. O que funcionou e o que não funcionou. Porque a gente está cheio de manuais por aí, ensinando sobre como viver bem, como ser feliz, como ter relacionamento maravilhoso e tal, não sei o que, como lidar com isso, como lidar. A gente está cheio de manuais por aí. Pelo tanto de manuais que a gente tem, era para as pessoas viverem muitíssimo bem. E por que isso não acontece? Em parte porque as pessoas decoram a teoria, mas não colocam em prática. Em parte porque a teoria é muito bonita, mas nem sempre tem praticidade, nem sempre na hora da execução ela dá o resultado que ela promete. Porque quando a gente está só teorizando, quando a gente está só idealizando, está tudo perfeito. Mas a vida não é assim. As pessoas não são assim. Então, as teorias que você aplica exatamente igual e funciona são mais voltadas para a área da engenharia, da matemática. E olhe lá, né? Porque meu filho faz engenharia, tem coisa que não é bem assim. As coisas simples são as mais eficientes, mas são as mais difíceis de realização. Porque eu não sei de onde a gente tirou isso, mas a gente faz isso, né? A gente tem uma péssima mania de achar que aquilo que é mais complexo é melhor. Aquilo que é mais caro é melhor. Porque a gente está tão desconectado da gente mesmo, né? E a gente se esquece que a melhor coisa que a gente tem, que é a vida, que é o ar que a gente respira, é de graça.
Olha o tamanho da desconexão, né? Então, eu trago aquilo que funciona, aquilo que funcionou para mim, aquilo que funcionou para as pessoas que eu dei treinamento, aquilo que funcionou para as pessoas que eu dei que eu atendi, que eu vi resultado, né? A gente, o consultório é quase que um laboratório, é quase que não, é um laboratório, né? Todas as empresas que eu dei treinamento, todas as formações que eu dei, que eu acompanhei, todos os cursos vivenciais que eu dei. Enquanto eu chegava lá e aplicava a teoria retinha, ok, tem gente que vai, mas não é a maioria, não é. Né? Quantas e quantas vezes eu chegava em algum lugar, sabendo a teoria, sabendo o que eu tinha que fazer, tudo bonitinho. Olhava naquela situação e falava assim, eita, não sei o que faz. E aí, como eu tinha excelentes mentores, eu sempre tive essa sorte de ter excelentes mentores me acompanhando, a maioria, na maior parte das vezes, para não dizer todas, para não ficar, né, não ser generalista, o conselho é, vai pro simples. Vai pro feijãozinho com arroz, que dá certo. E dá, né? Então eu trago as coisas aqui muito pé no chão. Pé no chão. A gente não vive no mundo ideal, a gente vive no mundo real. E no mundo real, as coisas não são do jeito que a gente gostaria que fosse. As coisas acontecem alheias à nossa vontade. Aquilo que depende de nós, ok, mas a esmagadora maioria das coisas não depende. Se tá chovendo ou se não tá chovendo, não depende de mim. Se a pessoa vai acordar de bom humor ou não, não depende de mim. Se eu tô andando de carro e meu carro vai passar em cima de um prego e vai furar meu pneu, não depende de mim. Mas como eu vou responder diante das coisas que acontecem depende de mim. E aí eu volto para a pergunta: quem eu quero ser na hora que alguma coisa dessas acontece? Essa pergunta tem que ficar como um mantra dentro da cabeça. Porque é uma escolha o tempo todo. Ah, fulano me ofendeu, não sei o que, nanana. Volta a situação do Will Smith. Me ofendeu, nanana. Tá, e aí? Quem eu quero ser nessa história? Porque quando a gente parte para agressão, por mais razão que a gente tenha, a gente perde a razão. Porque agressividade, violência é argumento de quem não tem razão. É a estratégia de quem não tem argumento. Então, assim, e quem tá falando isso para vocês é uma pessoa que há algum tempo atrás perdia a cabeça muito fácil. E se eu hoje tô falando para vocês tem jeito, é porque tem jeito. Deu certo. Deu certo comigo. Deu certo com inúmeras pessoas que eu conheço. Ou vocês acham que no ambiente corporativo todo mundo é educado? Não. Aliás, para estar naquele ambiente, uma boa dose de agressividade é necessária. Só que tem gente que usa essa agressividade de forma correta para desbravar novos horizontes, novas oportunidades, novos clientes, novos produtos, novas formas de comercializar, ok.
A agressividade por si só não é ruim, mas tem gente que extrapola. E no meio corporativo, isso é muito mais comum do que se imagina. E é grosseiro, é agressivo com funcionário, com parceiro de trabalho, com concorrente, com colaboradores, parceiros. Então, né? E em muitos momentos, essa agressividade do ambiente corporativo reforçava a minha agressividade. A não legal, né? E eu consegui resolver. E boa parte foi com essas dicas que eu tô dando para vocês, que estão lá no 45 dicas. Agora, ó, já até esqueci o nome do gente, que horror. 45 dicas infalíveis para ter um relacionamento saudável. Né? E que estão mais aprofundadas, né, no livro, que quando vocês chegarem no final lá do livro, tem lá falando sobre ele. Então, assim, tem jeito, funciona, mas precisa de dedicação, precisa de entrega, precisa de boa vontade, né? Bom, como eu disse, as lives de terça-feira vão ser mais curtas mesmo, porque é mais importante que vocês pratiquem do que vocês fiquem ouvindo eu falar sobre teoria, né? Teoria tem muita por aí já, obrigada, né? Não preciso ficar aqui repetindo, mas a ideia é que vocês pratiquem e vão, né, cada vez ficando melhores e percebendo as mudanças, né? E eu quero que vocês compartilhem essas melhoras, porque a minha história ajuda algumas pessoas, a história de vocês vai ajudar outras pessoas com certeza, né? Então, ótima noite para vocês. Obrigada por estarem aqui. Tudo é treino. Tudo é treino. E a gente se vê quinta-feira, né, no Tricô da Luz. E eu espero que vocês se empenhem e coloquem em prática e vocês vão ver a mudança na vida de vocês. São pequenas coisinhas que a gente vai modificando e que muda tudo, tá bom? Desejo sucesso para vocês aí nessa empreitada, que vocês consigam ter excelentes resultados, vai depender do esforço de cada um, é proporcional, né, ao esforço. E estou à disposição para dúvidas, para, enfim, o que for, ok? Então, boa noite para vocês, excelente semana, a gente se vê quinta-feira no Tricô da Luz, que vai estar bem legal, e vamos nos falando. Beijos, 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 beijos.